Bem, dando continuidade ao 2º Congresso Nacional dos Amores Perfeitos, Síndrome de Edwards, cuidado é vida. Como vimos no vídeo da Maria Letícia, esses cuidados já existem e trazem ótimos resultados. Teremos um momento que chamamos de Sala de Estar com a equipe Elo 21, Novos Cuidados com a T18. Assuntos como a experiência com a T21 pode beneficiar a T18, cuidados com o coração, alterações metabólicas e cuidados nutricionais na gestação e na criança, relação equipe de saúde versus família, o olhar do neuropediatra, informação e divulgação, novas guidelines. Serão tratados aqui por uma equipe interdisciplinar que trabalha no mesmo local e sempre em conjunto. No Elo 21, que é uma referência em cuidados com pessoas com síndrome de Down, e agora também abraça o desenvolvimento de crianças, jovens e adultos com síndrome de Edwards. Passamos a palavra para a doutora Carla Frank Pinto, doutora em genética médica, para a doutora Maria Lúcia Passarelli, cardiologista pediátrica, para a doutora Sandra Mata, nutrigeneticista, para o doutor Alexandro Belo Ferreira, endocrinopediatra, para o doutor Arthur Castelo Berchielli Nunes, neuropediatra. E, durante essa sala, os presentes que quiserem fazer alguma consideração ou tiver alguma dúvida, por favor, se posicione, que nós levaremos o microfone para pegar as dúvidas de vocês, que serão respondidas. E eu peço para, assim, a doutora Carla Frank Pinto iniciar a nossa sala. Muito obrigada. Sim, por favor. Bom dia a todos. Puxa, eu estava preocupada ali de onde eu estava olhando, se vocês iam conseguir me ver atrás do microfone, mas agora é um alívio saber que tem esse degrauzinho aqui. Bom dia a todos. Eu quero dizer que é uma profunda honra, uma emoção muito grande e um prazer estar aqui. É uma honra, porque é uma honra participar desse movimento dos pais. Estar presente enquanto Carla, enquanto Elo, né, que, na verdade, não é um trabalho, ele toma uma dimensão de obra, ele faz mais sentido, né, de poder participar dessa mudança de paradigma junto com vocês. Então, eu me sinto muito honrada por isso. E ver que este movimento, Marília, tão consistente, realmente está mudando os paradigmas. Quantas vezes o Alex me mostrou que discussões ao longo deste mês, nos grupos dos pediatras, discutindo essa questão da compatibilidade, é compatível com a vida, né? Esse olhar diferenciado, que é um movimento que nasce de vocês. Então, eu me sinto extremamente honrada de estar aqui hoje. Fechando esse mês, né, celebrando a conscientização da síndrome de Edwards, que eu gosto sempre mais de falar, T18. É uma emoção por N razões, mas eu vou falar duas. Uma que é conhecer pessoalmente a Marília. Lembro, eu sempre te vi, como é que é? Nunca te vi, sempre te amei, era uma coisa mais ou menos assim, porque a Marília foi um encontro quando ela me abordou por WhatsApp, e a gente, sei lá, tem uma conexão. E a gente vive na mesma tribo ali, no mesmo bonde, nessa caminhada dessa vida. Então, é uma honra ter conhecido você, e é uma honra, é uma emoção a gente estar junto, e te agradeço por isso. E é uma emoção também porque a síndrome de Edwards marcou a minha carreira, a minha vida como profissional, meu jeito de ser médica, desde o comecinho, né? Quando eu me formei geneticista, logo no começo, gente, eu estou falando coisa de 3 décadas atrás, não deveria falar, mas estou falando, 3 décadas atrás, que aconteceu isso, não que eu me formei. Nasceu na Santa Casa uma criança com síndrome de Edwards, me chamaram para dar notícia, eu dei a notícia para a mãe, e ali a gente fez um grande vínculo, eu e aquela mãe, aquela criança. E a gente foi acompanhando e sabíamos de tudo, era uma conversa muito aberta das questões, a gente sabe que é uma condição complexa, grave, né, muito grave,
e eu estou falando coisa de 3 décadas atrás ainda, né? E a gente ficou muito junto nessa caminhada, e ela vinha para mim, né, com uma certa periodicidade, e a gente pôde fazer o melhor que a gente tinha de possibilidades, e isso ficou muito claro. E daí, quando essa criança virou uma estrelinha, essa mãe veio me ver de novo lá no ambulatório, depois de muito tempo. Que ela falou, doutora, levou tempo para eu conseguir vir aqui, onde eu trazia a minha filha para se cuidar. Mas eu vim aqui para, enfim, agradecer essa nossa relação e te dar um abraço de despedida. E aí eu virei para ela, peguei nas mãos dela, eu me lembro como se fosse hoje. Eu contei essa história ontem para a Sandra, e a Sandra falou, conta lá. Então, eu estou contando que a gente está fazendo uma sala de estar, então estou contando, compartilhando. Eu peguei a mão dela e falei assim para ela, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu sou eternamente grata por esse processo todo que a gente viveu junta, porque você me ensinou, você tornou concreto para mim um termo que é carpe diem. Foi a primeira vez que eu entendi visceralmente o que era carpe diem, que a gente viver cada dia intensamente e da melhor forma possível. Então, é uma emoção porque me remete de novo a isso, e eu passei a entender o carpe diem e usar na minha vida de médica diariamente com todas as outras famílias. Além disso, me chamou a atenção o seguinte, quando a Marília falou assim, síndrome do amor, né? Eu falei, síndrome do amor? Pô, até fiquei meio assim, as outras síndromes, né? Também não são amorosas? Mas depois eu entendi o seguinte, eu lembrei também de uma outra coisa. Essa mesma criança que me ensinou o carpe diem, na verdade a família me ensinou o carpe diem, essa mesma criança tinha uma coisa que me chamava a atenção quando eu a via, que era o olhar. Ela tinha um olhar extremamente amoroso e que a gente sentia que ele ia além da capacidade física e de comunicação dela. E eu estou falando de um bebê de meses. E aí o amor entre a mãe e a criança era muito intenso, mas quando ela olhava para mim, ela me reconhecia, ela se comunicava comigo. Era um olhar realmente de amor e que eu achava que era aquela relação, né, que eu criei ali com aquela família. Mas depois eu encontrei esse olhar em praticamente todas as outras crianças com trissomia 18 que passaram pela minha vida. Então, acho que é síndrome do amor mesmo, por causa disso, né? Então, é emoção para mim estar lembrando essa história e estar aqui participando. E é um prazer enorme, porque a gente vai falar do quê? A gente vai falar de novas perspectivas, de um novo olhar, e eu vou poder falar um pouquinho da nossa experiência na trissomia 21 e como isso pode ser transposto, pode ajudar nas questões da trissomia 18, que a gente quer estar junto. Então, é um prazer, nesse sentido, muito grande falar de uma coisa que eu adoro, né, que é o trabalho que a gente faz na Noelo e a visão que a gente tem de poder contaminar as pessoas. Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Quem passa os slides para mim? Isso. Então, eu vou contar para vocês uma historinha que pode ser... deixa eu ver, vamos ver. O próximo, por favor. Eu vou pedindo, alguém vai passar? Você vai passando, Marina? Tá bom. Eu vou contar uma historinha que aconteceu, é claro que aconteceu há 22 anos atrás, né? Claro que essa foto não tem 22 anos, que tinha uma cardiopediatra chamada Maria Lúcia Passarelli, brava, gente. Ela era o cão chupando manga, né? Ela era muito brava, todo mundo tinha medo dela, eu fui aluna dela, o Alex foi aluno dela, todo mundo tinha medo, ela era espivitada, e ela resolveu que ela ia, no Brasil, né, sempre pioneira, sempre destemida, operar o coração das crianças com síndrome de Down. 50% das crianças com síndrome de Down nascem com cardiopatia congênita, e ela resolveu operar esses corações muito cedo, né? E ela mostrou com isso, lá na Santa Casa, ela mostrou com isso, era isso que eu queria. E ela mostrou, porque eu não consigo ficar parada, né? E ela mostrou para a gente ali que as crianças tinham um desenvolvimento incrível depois que operava o coração, né? E aí começou a criança com síndrome de Down do Brasil inteiro lá para a Santa Casa, ela falou, vou montar um ambulatório de síndrome de Down. Eu e a Beth, que é uma psicóloga, a gente tinha lá um ambulatório de genética. Falou, como assim? Vamos junto, né? Vamos montar junto, aconselhamento genético, o cuidado psicológico com a família, o entendimento do aconselhamento genético, da cirurgia, e assim a gente criou um ambulatório de síndrome de Down da Santa Casa, 22 anos atrás, que foi montado no mesmo ano que o ambulatório de Curitiba. Foram os 2 primeiros ambulatórios, com 1 mês de diferença.
E aí, logo, esse ambulatório começou a ter um monte de especialidade médica, começou a ter um monte de equipe de reabilitação, e a gente trabalhava legal, era uma equipe super capacitada. Mais para frente, o Alex veio com a gente também, veio não, né? Ele foi trazido, e vem, né? E aí, a gente vê que os pais não estavam ainda completamente felizes, não estavam. A gente trabalhava, estudava, mas os pais não estavam completamente felizes. Eles não estavam felizes porque eles não estavam envolvidos, não é? Então, quando a gente começou a gente descobriu a interdisciplinaridade e não a multidisciplinaridade, porque uma equipe multidisciplinar é aquela que várias pessoas fazem o melhor de si, que é o que a gente fazia, que a gente começa a interagir enquanto equipe, e a gente chamou os pais para participarem do plano terapêutico, para participarem das nossas dúvidas, das nossas certezas. Aí foi uma mágica que aconteceu naquela Santa Casa. Logo começou aquele papo de epigenética, né? Estava na moda. Começou a ter esse papo de epigenética, genética não é destino, que a gente fala há um tempão, né, Sandra? E apareceu na minha vida a Sandra Mata, que é uma alquimista nutrigeneticista, né? E aí a gente começou a entender melhor esse padrão genético da trissomia 21. E o que é epigenética? Epigenética é eu tenho um padrão genético rígido, que eu tenho um cromossomo a mais. Mas o que a epigenética diz? Esse padrão ele pode ser modulado com a modulação do meio ambiente. Então, vamos entender direito como é que essas crianças são e vamos agir desde o período intraútero. Depois, não deu no período intraútero, na hora que a criança nascer. Não deu na hora que a criança nasceu, porque ela chegou em você mais tarde. Sempre é tempo de mudar. Sempre, a qualquer momento. Quanto antes, melhor. E aí a gente criou, então tínhamos um ambulatório, e a gente criou o ELO, que a gente queria além daquilo que a gente podia fazer na Santa Casa, uma estrutura mais ortodoxa, criamos o ELO, e aí a gente começou a trabalhar nesse sentido com as crianças com T21, com as outras síndromes raras. A gente tem muito lá famílias que vêm assim, olha, nossa criança tem uma síndrome, mas tem mais 14 no Brasil. Não, tá bom, pode vir, que aqui mesmo é o seu lugar, né? E que a gente vai buscando caminhos. E o tripé que a gente trabalha lá no ELO é um tripé baseado nas especialidades médicas, na medicina, né, na reabilitação, na nutrição, né, na nutrigenômica e nos aspectos psicológicos, psicossociais, psicoemocionais da criança e da família como um todo. Pode ser o próximo? E quais são as semelhanças entre a trissomia 18 e a trissomia 21? As duas são trissomias. Para começo de conversa, eu tenho uma criança que tem um cromossoma 21 a mais na síndrome de Down e 18 na trissomia na síndrome de Edwards. E uma tem uma frequência de 1 para 700 e a outra uma frequência 10 vezes menor, 1 para 7.000, 6.000, 7.000. Mas a trissomia 18 é a segunda cromossomopatia, a segunda condição cromossômica mais frequente na espécie humana. As duas têm uma associação com a idade materna, a gente sabe disso. Ora, se tem uma associação com a idade materna, eu vou engravidar, eu também posso começar a pensar em cuidar de mim antes de engravidar. E não só durante a gravidez, estar pronta para essa gravidez e para como ela for, para eu ter o melhor dela. Ambas permitem o diagnóstico pré-natal. Então, a gente consegue dizer, claro que na trissomia 21, eu posso falhar mais no diagnóstico pré-natal. Na síndrome de Edwards é mais difícil, né? Porque ultrassom, a gente tem várias malformações, comorbidades associadas, que a gente acaba diagnosticando mais intraútero. Mas ainda a gente tem uma condição em que, muitas vezes, a criança nasce e os pais estão surpreendidos com o diagnóstico, né? E ambas são absolutamente compatíveis com a vida. E, para ambas, né, o movimento dos pais é a mola propulsora para que as coisas aconteçam. E ainda nessa batida da síndrome... Gente, eu estou arrepiada, toda arrepiada. E é interessante, uma coisa que me pega nessa coisa de síndrome do amor, porque eu engatei nesse nome, né, aí fui para o olhar, mas aí tem uma outra coisa que me pega nessa síndrome do amor, que é o seguinte: a gente tem uma frequência de síndrome de Down muito grande, então a quantidade de pais é enorme. E quando eu peguei lá os dados da Marília, pedi para ela, eu vi que tem 300 crianças nos dados dela, né, aqui entre nós. E temos 1.158 estrelinhas, crianças que não estão fisicamente mais entre nós, mas olha com esse número de pessoas, o movimento que vocês estão fazendo, e como os pais de estrelinhas permanecem décadas engajados. E isso é amor.
Então, acho que o nome está realmente muito... E olha que movimento vocês conseguiram fazer, a ponto de a gente já ter nas mídias sociais, nos grupos de WhatsApp dos médicos, a discussão atualmente em relação à trissomia 18. Então, isso é incrível. Pode ser o próximo? E aí, o que eu acho que é importante, que a síndrome de Down pode colaborar, é, em primeiro lugar, a abordagem interdisciplinar. Eu acho que não dá para ter uma abordagem multidisciplinar. Bom, se for para ter uma abordagem, que pelo menos seja multi. Mas o ideal é que ela seja interdisciplinar, né? Em que todo mundo se converse, né? Em que seja um grande prazer, né? Esse percurso da criança na vida dos profissionais também. Então, olha, aquela primeira... Essa é uma foto da gente trabalhando lá no Elo. Então, eu tenho ali a primeira, o casal recebendo o aconselhamento genético, né, ali com a família, explicando, orientando. Depois ele vai passar com os médicos, ali o Alex, né, olhando a criança, cuidando, entendendo o que a criança tem, entendendo quais são as comorbidades, o que tem que tratar, o que eu tenho que tratar e o que eu tenho que prevenir, o que é mais comum, o que pode aparecer ali na frente. Vamos trabalhar hoje, né? Aí a Sandra, com a nutrição, uma nutrição especializadíssima, com foco na trissomia, nos aspectos que aquele cromossomo 21 a mais traz para a criança, mas entendendo qual é a realidade daquela criança, daquele metabolismo, fazendo esta alquimia, ensinando a família também, não só a comer, mas também a se nutrir, né? Se nutrir em todos os sentidos. Então, a Sandra é esta maga da nutrição que trabalha junto com a gente, e depois ali, na conversa com os pais, sempre a presença da psicóloga, ali a Beth, não só dando suporte para os pais, não só entendendo na fala dos pais o que está nas entrelinhas para poder trazer luz e ressignificar, mas também para olhar o que a gente está falando, né? Até onde, quantas vezes a Beth virava em calma menos, né? Too much information, calma, né? Tem uma continência, e assim a gente vai trabalhando com carinho e de forma personalizada para cada um, e claro, a fono, a físio, a arte-terapia, a musicoterapia, e a gente vai vendo o que cada criança precisa, mas todo mundo conversa, e tem um plano estratégico, vamos remar para o mesmo lado, num remar que tem a ver com a expectativa da família também. Pode ser o próximo, Marília? O segundo ponto que eu acho importante da T21 para a T18 é o manejo. Vamos olhar os dados ali, aquele slide, a Maria Lúcia que me deu ali, né? Quer dizer, até na década de 50, as crianças não passavam dos 10 anos de idade, né? Depois, 1980, quando a gente começou o ambulatório, Maria Lúcia, 35 anos, hoje as crianças passam dos 70 anos de idade. O que mudou? A Marúcia vai dizer, mudou a cirurgia cardíaca. Claro, ela vai puxar o peixe para o lado dela, já conheço, e eu vou falar para ela, não, essa abordagem interdisciplinar, é tudo junto e misturado. Vou me lascar depois disso aqui, mas tudo bem. Então, mas olha que interessante os anos, né? Os anos não, as datas, né? Em 1985, saiu o primeiro guia da Espanha da T21. A Academia Americana de Pediatria lançou diretrizes em 94, depois em 2011, há 11 anos atrás, só. Vamos pensar, na T21, que é 1 para 700. Olha que incrível a força dos pais e como está evoluindo rápido o conhecimento, e como ele é recente, parece que faz séculos que a gente entende a T21. Não é, né? O guia do Ministério da Saúde saiu em 2018, no Brasil, 2012 no Brasil. Depois o DSMIG, em 14 só. Há 8 anos atrás, começou a botar foco no adulto. Não se dava. Já pararam para pensar nisso? É incrível, né? Depois, em 2020, começaram a olhar, olha, tem uma comorbidade chamada autismo, que sobrepõe a T21. E em 2022, agora, em abril, acho que foi no dia 28, se eu não me engano, 18, saiu a recomendação, uma recomendação aí publicado no Medical Genetics, a orientação da Academia Americana de Pediatria sobre os cuidados e manejos desde o intraútero na T21. E está lindo, está assim, show de bola, vale ler. Mas, em 2021, também saiu da T13 e da T18. Sai a primeira. Os guidelines, eu vi assim, no ano passado, até estava falando, devia ter guidelines, tal. Tem. 2021, saiu a guideline de como é que a gente cuida da T18. Mas o mais importante que falou ali é o seguinte, parecia até uma coisa assim de, sabe, assim, Zeus, né?
que saiam de todos os livros, de todos os papers, de todos os lugares, da cabeça de todos os profissionais de saúde, de todos os médicos, incompatível com a vida. Para com isso, que me desconcerta. Pode ser a próxima slide? Então, é legal. Então, a segunda coisa foi essa. Então, a primeira coisa, abordagem interdisciplinar. Segunda coisa, manejo. Terceira coisa, conhecimento. O conhecimento traz propostas, traz a possibilidade de... O conhecimento traz a base para a criatividade e a gente buscar novos caminhos. Então, hoje, a gente conhece muito do cromossoma 21. O que essa trissomia, esse cromossoma a mais causa, né, esses genes a mais, esse desbalanço causa? O que a interação desse cromossoma 21 e desses genes com os outros genes, dos outros cromossomas, causa na criança? E daí a gente pode começar a pensar, entender como é que é metabolicamente, como é que é essa criança, e pensar em caminhos. E, em comum acordo com os pais, falar, vamos por este caminho. E a gente descobre que o caminho tem um racional, para aquela criança é show, para outra é bom, mas não é tão bom quanto, e assim a gente vai particularizando. Pode ser o próximo, Marília? Hoje a gente sabe, por exemplo, que no cromossoma 18 eu tenho 76 milhões de pares de bases, eu tenho mais ou menos 263 genes. Pode ser o próximo? A gente começa a ver nos papers o que cada gene ali a mais, como ele funciona. A gente consegue entender uma coisa diferente da T21, é que se for menino ou menina, aquele gene a mais se comporta diferente. Olha que interessante, não é? Somos iguais, mas nem tanto, não é verdade? Temos as nossas particularidades. E aí a gente começa a entender, por exemplo, olha lá, tem um gene ali no cromossoma 21 que ele altera a função da membrana mitocondrial, que ele altera o colesterol dentro da célula, ele altera... E aí você começa a entender, e saiu esse paper que eu trago para vocês aqui do Journal of Clinical Medicine, em 2022, agora, dizendo que a trissomia 13 e 18 tem uma base de hiperoxidação. São crianças extremamente oxidadas. Então, isso, como a T21. Então, isso abre também uma nova perspectiva de abordagem nutrigenômica, de abordagem, enfim, em todos os sentidos, você começa a entender. Eu não estou falando, eu não estou tirando a gravidade e a complexidade, eu não estou jamais propondo, dizendo, né, assim, que é fácil ou que vai ser muito mais fácil, mas eu estou dizendo de novas perspectivas para uma qualidade de vida melhor. É o que temos hoje, carpe diem, vamos caminhando. Pode ser o próximo, Alex? Desculpa, Marília. E a quarta coisa é a abordagem. A abordagem que vai além, né, da medicina clássica, mas também a abordagem integrativa. Essa abordagem integrativa ela é excelente para as crianças, porque ela é pouco invasiva, né, pouco medicamentosa, e ela é também excelente para os pais, porque ela auxilia em todos os aspectos. Então, a gente tem lá N questões, né? Por exemplo, temos a aromaterapia, tem a questão da, claro, a físio, a fono, a TO, a orientação nutricional da família, olhar para a família, tem que mudar a nutrição de todo mundo, não só da criança, é um conceito de uma vida mais saudável, né? Então, tem que olhar para os irmãos, tem que olhar para os pais, tem que olhar para o todo, né? A massagem, a drenagem linfática para a criança é um tratamento de drenagem linfática. Não é só para a gente ficar magrinha e bonitinha, é para tirar a toxina, é para melhorar a imunidade, para limpar esse sistema linfático, né? Por exemplo, o REAC, né? O reiki, a laser terapia, o ILIB, que melhora a oxigenação dos tecidos, a oxigenação cerebral, melhora a parasimpático, subsimpático, enfim, a reposição de nutrientes, né? A meditação para os pais, o dolce far niente, né? O aconchego, o estar junto ali, o celebrar, a celebração. E assim, com a acupuntura e com todo esse arsenal, a gente pode ir identificando o que é bom, o que é bacana para aquela criança, para aquela família. Pode ser o próximo? E assim a gente consegue fazer uma avaliação integral. A gente consegue propor uma medicina personalizada, uma coisa individualizada, já desde aquela gestante para aquela criança, ou que dirá para aquela futura gestante, que é o que a gente quer, né? E aí eu botei esse slide aqui para falar que a gente faz esse trabalho integral, personalizado, focado na criança, mas focado na família. E botei essa lembrança aqui, ó, gestante santa, porque o Alex falou, Carla, você lembra
E aí eu não lembrava mais. Eu achei importante. Eu falei, cara, coloca, porque é importante. Ele contou que, depois eu lembrei, chegou uma gestante no ambulatório de Down, da Santa Casa, desesperada, e falou, cara, eu queria falar com você, tal, o que foi? Tal. Ela estava desesperada e transtornada, porque ela estava gestante de um bebê com trissomia 18, de uma menina com trissomia 18, tinha uma cardiopatia complexa e nenhum hospital, nenhuma maternidade de São Paulo queria aceitar essa mulher para parir. Nenhum. E ela falou, doutora, meu bebê vai nascer em casa e ele vai morrer por falta de cuidado. Como é que eu vou viver com um filho que morreu por falta de cuidado? E daí a gente se desesperou, liga para a Maria Lúcia, liga para cá, liga, todo mundo se mobilizando, e daí a gente conseguiu um lugar para aquela criança nascer, com todos os recursos para cuidar. E essa mãe foi, então, para essa maternidade, acompanhar lá o final do pré-natal dela, e ela sumiu. Sumiu, simples assim. E ela voltou, algum tempo depois, também para dar um abraço, carpe diem, né? Também para dar um abraço e para agradecer e dizer assim, eu voltei, porque minha bebê já foi para o céu, mas eu queria agradecer, porque o que foi, eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que era muito grave, mas o que foi importante é que ela nasceu, ela foi operada, ela viveu alguns meses, e a gente teve a oportunidade de se amar, de viver, de conviver, e eu estou feliz, eu tenho certeza que ela está feliz. Então, esse é o ponto. Pode ser o próximo, Marília, por favor? Então, eu acho que eu queria finalizar com a nossa... a gente tem um manifesto lá no Elo, que é o nosso manifesto. E tem uma frase, tem um parágrafo do manifesto que eu vou ler para vocês, que tem tudo a ver com essa minha fala, que é assim, a vida é mais que cromossomos, é um elo entre pessoas e momentos, entre o que sonhamos e realizamos. E nessa busca, não há um modo de vida perfeito. Existem vários imperfeitos, mas perfeitamente possíveis de nos realizar como realmente somos, como enxergamos nossos limites e potencialidades. Pode ser o próximo, Marília? Porque, afinal, eu gosto sempre de falar, minhas filhas falam, mamãe, esse é o final de todas as suas aulas, nenhum de nós é tão bom quanto nós todos juntos. Pode ser o próximo? Obrigada pela atenção. Eu vou chamar, já na sequência, a Maria Lúcia, não é, que eu já sei que eu vou levar bronca, para falar um pouquinho de coração, não é? Depois a Sandra e o Alex, a gente vai falar na sequência, porque, na verdade, isso é um bate-papo. E aí, claro que vocês podem interromper, mas, ao final, também eu queria ter um tempinho para a gente discutir, para a gente estar assim, realmente em casa. Só não vou poder servir um cafezinho para vocês. Obrigada.